Olá, meu nome é Daiane, eu sou estudante do curso de Pedagogia, estudante da Universidade Potiguar, do Polo Natal, Rio Grande do Norte, na unidade Zona Norte, né? Como eu falei, do curso de Pedagogia semipresencial, a unidade curricular é Educação Básica, Avaliação e Currículo, com a docente Rosângela. Irei apresentar o meu trabalho referente à A3, que será uma sequência didática, com o tema Roda de Leitura com os Gibis da Turma da Mônica. Uma pequena introdução. Este trabalho tem por finalidade educativa articular os temas vistos ao longo do semestre e realizar um estudo do currículo contextualizado com o cenário pós-pandêmico. Iniciando agora a minha sequência. A sequência ela será realizada entre os dias 4 a 6 de dezembro, a Escola Pequeno Príncipe. A série escolhida foi a terceira série do ensino fundamental, turno matutino, e a duração das aulas serão 3 aulas de 60 minutos cada. A área do conhecimento será a linguagem, o componente curricular será a língua portuguesa e o campo de atuação artístico-literário, vida cotidiana. As práticas de linguagem, leitura, escuta compartilhada, produção de textos, análise linguística. O objeto do conhecimento será a formação do leitor literário, leitura de imagem e narrativas visuais, formação do leitor literário, leitura multissemiótica, compreensão, pontuação e edição de textos. As habilidades escolhidas, lembrando que todas essas habilidades, todos esses objetivos, eles estão na BNCC, foram retirados de lá de acordo para a faixa etária e para a educação fundamental. Os objetivos de aprendizagem, Então aqui, nas habilidades, ler e compreender de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros e extensões, construir o sentido das histórias em quadrinhos, de tirinhas, relacionando imagens e palavras, interpretando recursos gráficos, ou seja, os tipos de balões, de letras, onomatopeias, identificar a ideia central do texto, identificar a função da leitura. Os objetivos de aprendizagem: incentivar a prática de leitura, o desejo e o prazer de ler, conhecer sobre o gênero textual história em quadrinhos, as HQs, em sua estrutura e função, percebendo as características das HQs, não cobrando apenas a leitura do texto, mas possibilitando um trabalho de interação, de reflexão, de compreensão e criação, dando significado ao texto. Trabalhar o uso simultâneo da linguagem verbal e não verbal, possibilitar a socialização entre os alunos através da roda de leitura e exercitar a empatia, o diálogo, a compreensão e o trabalho em equipe. Os materiais e recursos: folhas de ofício impressa com os conteúdos de cada aula, lápis, borracha de cera, vídeos, caixas de papelão. E aqui eu abro uma observação, que esses materiais e esses recursos, dependendo do contexto, que essa escola está inserida, dependendo dos recursos que estejam disponíveis nessa escola, pode-se trabalhar também trazer novas tecnologias, como no caso, alguns aplicativos onde a gente possa criar jogos, alguns aplicativos interativos que a gente possa usar com a criança e aí direcionada para a finalidade de enriquecer esse processo de ensino-aprendizagem, tornando a aula mais lúdica, mais dinâmica e mais interativa, fazendo uso dessas novas tecnologias que esteja disponível na escola. A primeira aula tem o tema Roda de Gibis e Inclusão. E aí, por que inclusão? Eu pensei, nesse momento, também como trabalhar a roda de leitura, caso tivesse alguma criança com necessidades especiais. Então, como identificar as barreiras físicas, comunicacionais ou relacionais que pudessem impedir o aluno de participar e aprender, propor o apoio para atender às necessidades diferentes de cada criança ou grupo, e caso identifique alguma necessidade individual de alguma criança, propor possibilidades para que ela possa acompanhar a proposta com o grupo, fazendo um convite para que ela fique mais próximo do professor. Por exemplo, caso essa criança ela não se sentisse tão à vontade de, naquele momento, estar ali entre os coleguinhas, na roda de conversa, trazer esse aluno mais para perto, para poder acompanhar, observar e poder dar um apoio para essa criança, para que ela se sinta também incluída, para que assim aumente o processo de ensino-aprendizagem. Iniciar a aula explicando o que elas iriam
explicando que elas iriam participar de uma roda de leitura e em seguida organizar a sala, colocando as crianças sentadas no chão em círculo. O tema seria introduzido através de uma caixinha surpresa decorada para incentivar e motivar os alunos a participarem da aula. Dentro da caixa, colocar histórias em quadrinho com narrativas que o façam refletir sobre as necessidades especiais e a inclusão, impressas com tamanho ampliado para melhor visualização do aluno. Deixar os alunos explorar os materiais sem a ajuda do professor, num espaço onde eles possam fazer tentativas de leitura com autonomia. Então, nesse primeiro momento, os alunos eles iriam fazer essa primeira tentativa de leitura sozinhos. E aí, porque os quadrinhos seriam impressos em folhas de ofício, para que essas crianças ela possam manusear, para que ela possa explorar esse material sem o medo de rasurar nem rasgar, caso fossem as revistinhas. E aqui seriam alguns exemplos, né, dos textos que seria trabalhado com essa criança em relação à inclusão social. E aí, no segundo momento da aula, seria propor que elas assistissem um vídeo, né? E aí, o link do vídeo seria esse que está na descrição, com o tema do vídeo é a Turma da Mônica e Inclusão. No terceiro momento da aula, após assistir o vídeo e fazer essa primeira tentativa de leitura sozinhos, seria o momento de dialogar com os alunos, o que eles perceberam no vídeo, nas leituras, levantando alguns questionamentos, né? O que há nesse vídeo e o que nos permite entender, quais os personagens que eles conhecem, quais os personagens favoritos, se eles já tinham tido algum contato com histórias em quadrinhos, se eles conheciam história em quadrinhos da Turma da Mônica, né? Se eles tinham algum personagem favorito, e fazer reflexões sobre a história e os sentimentos sobre o assunto. Ou seja, nesse momento, seria trabalhado bastante esse assunto, né, da inclusão, trabalhando assim a empatia, trabalhando assim a socialização e etc. A atividade seria uma atividade de leitura autônoma e depois com a ajuda do professor para que elas pudessem compreender melhor a ideia central do texto. A avaliação seria, nessa etapa, a avaliação através da observação quanto à participação do aluno nas atividades propostas, leitura do texto e compreensão da história. Poderia ser feito também um relatório pelo professor, onde serviria para que o educador avalie o estado e o desempenho da turma, bem como sua capacidade de leitura. Esse relatório também servirá para orientar os planejamentos das próximas aulas. A segunda aula teria tema Entendendo Melhor uma História, e aqui seria, no primeiro momento, apresentar a estrutura e a característica linguística deste gênero textual. Por exemplo, balões, os diálogos, as onomatopeias. Aqui seria trabalhado, então, a estrutura das histórias em quadrinhos, o diálogo entre os personagens, né, que ele aparece através de balões, sendo que eles variam muito de formato, os sinais de pontuação, que são variados, reforçando a voz dos personagens, indicando o modo como eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria. Também seria trabalhado a presença das onomatopeias, e a linguagem verbal e não verbal, fazendo uma associação entre imagem e palavras, procurando facilitar o entendimento do leitor. Então, aqui tá alguns exemplos, né, das onomatopeias, né, e percebe-se que se trabalha bastante a linguagem verbal e não verbal. E aqui também os balões, e que cada balão representa a fala, o pensamento, o grito, a ideia. A atividade seria explorar junto com os alunos as palavras do quadro abaixo, tentando descobrir os sons que representam. Então, a atividade para essa aula seria, por exemplo, distribuir para os alunos, né? E aí eles trabalharem em grupo, em dupla ou individual e identificar-se aí esse som das onomatopeias. Também o professor irá propor uma dinâmica com a turma, dividindo a turma em grupo. O professor reproduzirá ações, as onomatopeias, de alguns objetos, né, animais, etc. E os alunos têm que adivinhar. O grupo que acertar primeiro acumula pontos. Lembrando que esses pontos, ele não é referente à nota, apenas pontos para a dinâmica. A avaliação será feita através da observação e registro, quanto à participação, interesse e realização das atividades durante a aula. A terceira aula, né, seria com o tema de pontuação. E aí o professor ia explicar para os alunos que nesta aula iremos estudar os sinais de pontuação. Quais sinais?
ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Primeiro momento da aula, o professor irá afixar no quadro um cartaz com o texto a ser trabalhado para que o aluno ele possa, sempre que olhar para frente, conseguir também enxergar esse texto. E aí distribuir a turma em grupos e entregar uma folha para cada aluno, impressa com história em quadrinho, contendo os sinais de pontuação que foram trabalhados e estudados durante a aula, né? Ou que serão estudados durante a aula. Depois de realizar junto com os alunos uma primeira leitura do texto, fazendo a entonação necessária a cada frase, para que eles possam entender e perceber a importância desse sinal e que ela dá aí, digamos assim, vida para essa frase, né? Pedir que os grupos realizem a leitura do texto, e aí, nesse momento o professor estará à disposição para auxiliar os alunos com dificuldade na leitura, e o professor também poderá orientar os alunos que têm mais habilidade na leitura para que ajudem o coleguinha com dificuldades, estimulando assim o trabalho em equipe, a empatia e a socialização entre eles. Após a leitura em grupo, convidar o aluno para ler junto com ele, com o professor, um trecho da história. Depois perguntar à turma. Esse trecho, né? Cada trecho, ele irá trabalhar com um tipo de pontuação. Então, com o ponto final, e aqui algumas perguntas que o professor poderia fazer para a turma, né? De como esta frase é encerrada, nesse caso com o ponto final, quem lembra para que usamos esse sinal no texto. E retomando sempre com a criança, né? O conceito desse ponto. E assim por diante, com o ponto de interrogação, com o ponto de exclamação. A atividade ela seria dividindo a turma também em grupo e pedir que eles preenchessem os balões, criando uma história usando os sinais de pontuação estudado na aula. Nesse momento, né, a criança ela poderia criar, e aí a gente está trabalhando a criação de texto, a escrita, e ela também poderia recriar a historinha da qual foi vista na aula. Então, seria um momento aqui de criação ou de recriar o texto que foi visto na aula, fazendo uso da pontuação, né? Colocando frases ou palavras, fazendo bastante uso das pontuações que foram estudadas durante a sala. A avaliação, ela seria uma forma de acompanhar o aluno durante o seu período letivo, né? Seria uma avaliação também, uma avaliação mais voltada para a observação e relatórios, né? E a avaliação será formativa com a função de acompanhar o aluno durante o seu período letivo de modo informal, para verificar se os estudantes estão alcançando os objetivos propostos pela disciplina. A avaliação seria possível identificar o domínio do aluno sobre os conteúdos e saber se ele está apto para avançar para outra etapa do processo de ensino-aprendizagem, de forma gradual, fazendo sempre o feedback com os alunos e também com os pais e reorientando os envolvidos em sua tarefa de forma positiva. Nessa atividade proposta, se o educador notar que a turma está com dificuldades, deverá propor novas metodologias, e aí o professor, nesse momento, ele vai repensar, né, a sua metodologia e retomar, se preciso, os conteúdos para que todos aprendam. As considerações finais. Atualmente, a prática da leitura e poesia, assim como outros textos, né, outros gêneros textuais, está um pouco esquecida nas escolas e cabe a nós, professores, educadores, descobrir formas de familiarizar e aproximar as crianças deste gênero textual. Esta sequência foi pensada justamente com o objetivo de ensinar aos alunos o gênero textual, nesse caso as HQs, de forma gradual, passo a passo, além de promover o desenvolvimento de várias habilidades, como, no caso, né, as habilidades voltadas para o ensino da língua portuguesa, deflagrar na criança o encantamento, a inspiração, a capacidade de maravilhar-se no mundo de fantasia e diversão, investir na formação de leitores críticos e construtores de significados, incentivando a leitura, escrita, oralidade de forma dinâmica e lúdica, e aí também trazendo recursos tecnológicos para que essa aula ela também possa ser interativa, fazendo uso das tecnologias e recursos disponíveis na escola. Então, este foi o meu trabalho referente à sequência didática da disciplina de Educação Básica, Avaliação e Currículo, e eu encerro aqui a minha aula, minha apresentação. Desde já, obrigada.